Como disse os meus irmãos da Bleia, a paz esteja convosco. Feliz Dia dos Pais a todos os papais que estão aqui. Muitas famílias não vieram, irmãos, estão passeando com seus pais, honrando seus pais, amém? Não é pecado isso, amém? Você está comigo aí? Então não se assuste, você vê a cadeira do lado, você não vê seu irmão que esteve aqui na semana passada. Estão honrando suas famílias, irmãos. Não é pecado isso, como também não é pecado você ter vindo. Amém? Eu poderia dizer que você escolheu a melhor parte, mas quem escolheu estar com o papai também é bênção. Amém, queridos? Mas para você que veio, irmãos, glória a Deus pela sua vida. Eu tenho certeza que você não vai sair daqui da mesma maneira que entrou. Porque Deus tem uma palavra para o seu coração hoje. Amém? E a palavra que o Senhor colocou no meu coração é o tema de um livro, irmãos, mas é só o título do livro, não tem nada a ver com o livro. Mas diz, e quando a motivação acaba? E aí quando o grupo está cantando essa canção, esse ministério maravilhoso está cantando essa canção, a bondade do Senhor me seguirá e me segue para sempre, não é assim? Aí eu fui lá no Salmo 23 e versículo 6, aonde o salmista diz, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor. Ele faz duas afirmações. Ele faz uma afirmação a respeito da bondade do Senhor. Sim, ela me segue todos os dias da minha vida. E ele faz uma afirmação a seu próprio respeito. E eu habitarei na casa do Senhor. Eu vou melhorar isso na presença do Senhor, eu habitarei no Senhor, eu habitarei no Espírito do Senhor, eu habitarei na palavra do Senhor para todo o sempre. Amém? Ele faz essas duas afirmações, mas eu quero que você atente, irmãos, em todo o texto, porque ele começa dizendo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quantos creem nisso? Amém. Mas no versículo 4 é o que me chama a atenção, porque ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Eu não sei como você vê isso, irmãos, mas eu entendo que o vale da sombra da morte é um lugar bem ruim. Eu entendo até ser pior do que a morte, porque o apóstolo Paulo diz, para nós morrer é lucro. Viver é Cristo e morrer é lucro. Quem morre, irmãos, não vê nada. Quem morre não tem mais medo, não tem mais dor. Quem morre descansa no Senhor. Amém? Mas ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, por causa do reconhecimento de que Deus está com você. Então o tema da mensagem dessa noite é quando a motivação acabar, irmãos. Por quê? Porque nós estamos andando, trilhando a carreira de nossas vidas, nós estamos correndo a carreira. Quantos estão correndo a carreira aqui? E ainda que você tenha uma carreira cristã, você é uma pessoa também. Existem coisas, existem negócios que você faz, existem coisas pessoais suas, irmãos, porque Deus se importa com o seu pessoal. Deus se importa com os detalhes da sua vida, por isso que Ele contou até os fios do teu cabelo. Deus se importa com os detalhes. Mas, irmãos, existem momentos em nossas vidas, como eu disse, que tudo parece estar bom. Que as coisas parecem estar acontecendo, parece até que a nossa canção é uma música, e nós andamos por aí, cantando e dançando. As coisas parecem ser muito leves. Por quê? Porque pela graça de Deus, o nosso casamento está bem, pela graça de Deus, as nossas finanças estão bem equilibradas, nada nos falta, pela graça de Deus estamos saudáveis, pela graça de Deus em tempos de crise nós estamos comendo, bebendo, dormindo, morando, pagando as nossas contas, pela graça de Deus tudo vai bem. Mas existem momentos em nossas vidas em que somos golpeados pela própria vida. Quantos aqui já levaram um golpe? Não estou falando fisicamente não, eu já levei também, eu tenho experiência dos dois lados. Sei como é, os dois lados. Mas quantos já levaram um golpe, irmãos, uma decepção, ou, sabe, um impacto, algo que impactou você, e você precisa permanecer firme, irmãos, porque a palavra é verdade, e a bondade e a misericórdia do Senhor jamais vai te deixar. A bondade do Senhor está lá, mesmo quando você está golpeado, irmãos. Por isso nós cantamos a canção aqui, olha, abatidos, mas não destruídos. Por isso a palavra do Senhor diz, olha, abatido, porém não destruídos. Amém, irmãos?
É necessário nós entendermos que Deus está conosco em todo tempo, e mesmo quando as coisas não vão bem, nós precisamos permanecer nisso, permanecer motivado, porque a tua motivação vai definir, irmãos, o curso de vida que você leva. A tua motivação vai dizer quem você será amanhã, a motivação que você terá hoje, mas nem sempre, irmãos, o exterior vai motivar você. Poderia falar de um casamento. Irmãos, no começo a motivação é uma só. Ela é gata, uau, ela é linda. Ah, mas ela tem defeito. Não, ela é linda, tu não ouviu nada, ela é linda. Ah, mas você não conhece, ela é linda, tu não entendeu? É ela. Mas depois os defeitos começam a aparecer. E aí vai passando os anos, queridos, e sabe, aquela motivação do começo já não é mais a mesma motivação. O exterior já não te motiva tanto assim. Posso falar dessa forma? Eu estou só fazendo uma analogia do casamento, mas eu estou falando da minha vida e da sua vida. Nem sempre as coisas vão motivar você, nem sempre, irmãos, o violão vai estar afinadinho tocando para você. Nem sempre a bateria vai estar ritmada tocando para você. Mas eu quero dizer a você, você tem que ter motivação dentro de você para permanecer na canção. Você precisa ter motivação dentro de você para permanecer cantando, para que a sua vida seja uma canção, para que você não dependa do exterior. Porque, irmãos, no exterior você toma muitos golpes. Pessoas em quem você confia, elas decepcionam você. Ontem eu conversava com os nossos adolescentes e a mensagem que Deus colocou no meu coração foi para falar a respeito dos pais. Na verdade, a mensagem que Vanessa colocou no meu coração, ela disse: eu quero que você ministre a respeito de pais. Mas eu trabalhei isso e eu fui buscando essa mensagem, queridos. E eu falei para eles: olha, eu falei sobre os 4 tipos de pai. Pai genético, padrasto. Quantos aqui já passaram por padrasto? Eu já, né? Que assume a posição de pai. José foi padrasto de Jesus, só para você saber, tá? O pai dele é o Senhor mesmo, José foi padrasto. Então tem padrasto na Bíblia? Tem. Tem um lá que assumiu uma criança que não era dele, e foi paizão. Tem aqueles pais por mentoria, que assumem de, vem cá, vamos andar comigo aqui. Coloca debaixo do braço e diz, o jeito de andar é esse aqui. Mas todos esses tipos de pais ainda podem nos decepcionar, e é pai. Eu nem estou falando dos outros, eu estou falando daquele que foi feito, irmãos, por Deus, foi colocado por Deus na posição de protetor, de provedor. Mesmo assim, eles podem nos decepcionar. Mas Deus jamais vai te decepcionar. O seu cônjuge pode te decepcionar facilmente. O seu pastor nem se fala. De repente você esperava um pastor de 2 metros de altura, com a voz bem grossa, dizendo, aleluia. Estou falando de Sérgio mesmo, tá? Oh, aleluia. Mas não é eu. Voz fina mesmo. De vez em quando eu falo, Júlia, vem cá. A Júlia fala, senhora mãe. Diga, é eu, menina. Aí eu tenho que engrossar a voz. Que é, menina? Sou eu. Não sou. Então, até o seu pastor pode decepcionar você, os seus amigos de trabalho, irmãos, tudo pode decepcionar você por fora. De repente, a canção não esteja boa. Por fora. Mas se por dentro você estiver bem, você vai longe. Se por dentro você estiver bem, irmãos, você vai longe. Você precisa entender isso, que a primeira coisa que você precisa tratar é você mesmo. Quando você vem à igreja, você recebe uma palavra, irmãos, eu poderia chamar no tempo de hoje, cadê Mateuzinho? De upgrade, de atualização. Você recebe uma palavra para atualizar você por dentro, para mostrar para você quem você é, o que você tem e o que você pode. Porque às vezes fica ultrapassado, né, Mateus? Vai ficando ultrapassado. Aí, vez por outra, sobe aquela nota dentro de você. Rapaz, você precisa de uma atualização. Às vezes as atividades, irmãos, eu costumo vir à igreja todos os dias pela manhã para tirar um tempo sozinho com o Senhor. Mas às vezes as atividades me roubam 2, 3 dias. Eu passo 3 dias sem vir aqui, tirar aquele meu tempo precioso com Deus. Eu já estou quase pedindo para alguém orar por mim, para eu voltar para Jesus. Porque eu percebo, eu preciso de uma atualização. Eu preciso receber algo por dentro, para ficar forte, para eu poder me manter em pé. Primeiramente como pessoa, depois eu penso no pastoreio, tá? Primeiro como pessoa, porque se eu não estiver em pé como pessoa, irmãos, como pastor, será um fracasso.
Mas nós precisamos, irmãos, buscar em Deus, para que nós possamos nos manter de pé. Aleluia. Abre sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Hebreus, capítulo de número 12. Hebreus 12. Obrigado, Pai. Aleluia. Se a minha vida, irmãos, é uma carreira que eu preciso correr, então eu preciso correr direito. Então eu preciso chegar até o final. Então eu preciso perseverar. E no tempo da canseira eu preciso me manter de pé. Aleluia. No ano de 2004, não sei quem assiste ou quem acompanhou, mas nas notícias todas saiu um evento de atletismo, irmãos, onde um homem chamado Vanderlei Cordeiro de Lima, ele estava correndo e ele estava na primeira posição. E o ouro já estava praticamente garantido. Mas em um determinado momento entrou um cara no meio da pista e tirou ele da pista, tirou ele do propósito. Arrancou ele do propósito que ele tinha, irmãos, que era chegar no final. Ele poderia simplesmente ter se sentado ali e ficar lamentando, mas ele se esquivou do cara, perdeu sim 2 posições, mas no final ele ainda estava no pódio com o bronze. Mas ele poderia ter desanimado, ter colocado a culpa em tudo, em todos e principalmente naquele cara. Mas ele preferiu se esquivar e continuar. Ainda, irmãos, que ele tenha desanimado um pouco, porque ele perdeu posições. Ainda que tenha desanimado um pouco, mas ele decidiu perseverar e chegar até o final. E ele não chegou até o final em último. Ele chegou até o final e ele alcançou um lugar no pódio. O desejo de Deus é que você e eu alcancemos um lugar no pódio. Amém, irmãos? Então, Hebreus, no capítulo 12, versículo de número 1, diz: portanto também nós, diga, está falando comigo? Quando diz nós ou vós, irmãos, está falando de nós mesmos. Amém? Então ele diz, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tão de perto nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Porque a Bíblia diz, irmãos, que é necessário colocar perseverança, porque haverá dificuldade no meio do caminho. Porque haverá, irmão, situações em que você será tirado do lugar, para que você não chegue aonde Deus quer que você chegue, para que você não alcance aquilo que Deus colocou no seu coração. Então é necessário perseverança, é necessário ignorar as pessoas que de repente tentaram te tirar do foco e permanecer firme e inabalável naquilo que Deus te chamou para fazer e para ser. Deixa eu falar algo para você, deixar algo bem claro para você, irmãos. Deus te chamou para ser grande. Deus criou filhos grandes. Deus não fez nenhum fracassado. Aleluia. Deus não criou ninguém para ser fracassado, irmãos. Deus não criou ninguém para ser derrotado. Existe uma frase usada por um pastor do nosso ministério que diz, olha, sempre que você colocar o Senhor em primeiro lugar, você jamais ficará em último. Porque o desejo de Deus é andar junto com você. Mas é necessário o quê? Primeiramente, tirar os pesos. Ei, irmãos, é necessário você começar a tirar os pesos. Tirar tudo aquilo que tem atrapalhado você, irmãos, e no fundo você sabe o que é. Começa a eliminar aquilo que tem atrapalhado você, para que você possa, irmãos, continuar correndo a carreira no mesmo propósito. Continuar vencendo, porque você foi chamado para vencer. Aleluia. Às vezes não vai estar tão bonito, irmãos, não vai estar tão bom. Às vezes as coisas do lado de fora não estará tão bom. Quantos aqui já tiveram dificuldades financeiras? Às vezes não vai estar tão bom, queridos. Mas você pega aquilo que tem, aquele ovo com farinha que seja, e diga, Pai, graças te dou, porque hoje o meu estômago será cheio. Aleluia. Às vezes não vai estar tão bom, queridos, as coisas não vão estar boas, a conta bancária vai estar no vermelho do vermelho, e você vai dizer, Pai, eu te dou graças, porque o Senhor é o meu pastor, e nada vai me faltar, ainda que eu ande pelo vale do cheque especial, não temerei mal nenhum. É necessário, irmãos, porque se você olhar para as circunstâncias, às vezes você fica desmotivado, e eu nunca vi ninguém desmotivado motivar alguém. Ah, irmãos, como é bom quando alguém vem até você e vai contar as mágoas dela para você e você diz, rapaz, existe uma solução, o meu Deus é bom, o meu Deus não muda, Ele continua vencendo, Ele criou você para vencer e eu já sei, vai dar certo, uma porta se abrirá e você vai vencer.
Mas presta atenção, o próprio apóstolo Paulo, em determinada situação, ele fica em um lugar, porque ele diz assim, 1 Coríntios 16, 9, ele diz, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Deixa eu deixar algo bem claro para você, irmãos, o diabo é um inimigo declarado. O diabo ele é um opositor. Ele se opõe a tudo o que Deus faz e a tudo o que Deus quer fazer na tua vida. E Deus ele quer te abençoar. Você concorda com isso, sim ou não? Então uma porta grande e oportuna para você já está aberta. Porque Deus já abriu a porta. Mas há muitos adversários, e a Bíblia é tão linda porque diz que a porta que ele abre, ninguém pode fechar. Então entenda, a porta está aberta, ninguém pode fechar, mas o apóstolo Paulo disse, olha, abriu uma porta grande e oportuna para o trabalho, mas há muitos adversários. Irmãos, eu fico imaginando quantos adversários queria parar Paulo, eu estou falando de legião demônica mesmo, demoníaca. Demônios querendo pará-lo. Por quê, irmãos? Porque ele ganhou toda a Ásia para o Senhor. E até hoje, a palavra que ele deixou escrita, o fortalecimento que ele deixou para as igrejas, ainda continua ganhando eu e você. Ainda continua ganhando as nações. Então, irmãos, havia muitos adversários para que ele não alcançasse isso. Sabe, irmãos, precisa ter motivação. Precisa ter motivação. Aí Paulo diz, abre sua Bíblia lá em 2 de Coríntios, por favor. 2 aos Coríntios, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, 2 aos Coríntios 11, aleluia. Olha só, irmãos, uma jornada bem gostosa que Paulo passou, né? Aleluia, deixa eu ver. Vamos lá, versículo de número... Eu vou pular aqui um pouco, se eu ler tudo vai demorar muito. Versículo de número 23, o apóstolo Paulo diz, são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Ele está se apresentando e apresentando o currículo dele. Ele diz, são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Aí ele diz, eu ainda mais... Em trabalhos, muito mais, em prisões, em açoites, sem medida, em perigo de morte, muitas vezes. Aí presta atenção, irmão, se essas coisas desmotivassem ele. Presta atenção, em trabalhos, em perigo de morte. Eu vou continuar lendo só para você ver o currículo completo, ok? 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com vara, uma vez apedrejado, em naufrágio muitas vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornada muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre os patrícios, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Eita, irmãos, até na igreja tem isso? E na igreja dele só que tinha. Aqui não, tá? Só na igreja dele. Mas ele diz, em perigos entre falsos irmãos. Presta atenção que os perigos não eram só de fofoca, irmãos. Quando se fala em perigos, não é fofoca. Não está se falando de fofoca ou de falar mal. Está se falando que o camarada estava correndo risco em todo o tempo. Amém? Em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Versículo de número 28, ele diz, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim. Que legal, não está funcionando lá hoje, né? Você está com a Bíblia aí, que bacana. Que legal. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim, diariamente, a preocupação com aquilo que Deus me chamou para fazer, a preocupação com as igrejas que Deus me chamou para estabelecer. Então, diante de todas essas coisas exteriores, tem algo que pesa sobre mim, e não são as dores, e não são as perseguições, não foi o apedrejamento, não foram os perigos. O que pesa sobre mim é a preocupação com o meu alvo, com o meu foco.
com aquilo que Deus me chamou para fazer, porque Deus o tinha chamado para estabelecer igrejas. Então ele diz, a preocupação com todas as igrejas é o que está dentro de mim, é isso que pesa sobre mim, e não as coisas exteriores. Amém, irmãos? Você está comigo? Mas às vezes, queridos, nós paramos por tão pouco. Olha, se nós nos reunimos na igreja e de repente o louvor não está bom, a gente sai da igreja murchinho dizendo, o culto hoje foi frio, né? E sai botando culpa em todo mundo. Será que os músicos não estavam ungidos, não? E a palavra que o pastor pregou, pastor hoje não estava no espírito, não. Sabe, irmãos, estamos sempre esperando receber alguma coisa de fora. Mas eu quero te dar uma boa notícia, o Espírito do Senhor está dentro de você. Aquele que te motiva, que te fortalece, que te consola, ele já está dentro de você. Sabe, irmãos, hoje nós tivemos nosso primeiro culto de domingo lá em São Vicente, pela manhã. E eu olhando, eu vi que hoje também, como aqui também, faltou gente lá. E eu olhando para o culto, e sabe, quando falta gente, pastor não fica feliz de não ver as pessoas, essa é a verdade, sem hipocrisia nenhuma. Eu olhando para o culto e falei, fulano não veio, aquela família também não, mas veio uma visitante. E eu disse, Pai, graças te dou, porque é para isso que nós estamos aqui. É para isso que nós estamos aqui. Eu chamei aquela visitante, eu orei por aquela visitante, e eu disse, Senhor, é para isso que nós viemos aqui. Sabe, irmãos, eu poderia olhar, nós acabamos de abrir uma igreja, e de repente metade do povo não veio. Se nós olharmos para o exterior, irmãos, nós desmotivamos. Nós precisamos nos motivar naquilo que Deus nos criou, no propósito de Deus para as nossas vidas. Existe um propósito de Deus para a tua vida, queridos. Não fique desmotivado. Se motive por dentro, irmãos. Quando uma pessoa é motivada por dentro, do modo que as coisas exteriores não motivam ela, as coisas exteriores também não desmotivam. Não importa, irmãos, quando o apóstolo Paulo disse assim, olha, eu não estou interessado nos donativos, o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Ele também diz, irmãos, no mesmo texto, porque eu aprendi a viver contente, eu aprendi a estar bem em toda e qualquer situação. Aprendi a estar bem. Irmãos, nós fomos chamados para viver contente. Nós não fomos chamados, irmãos, para viver, olha, saiu aquele acordo favorável que nós tanto estamos confessando, acordo favorável, eu vou ganhar R$1 milhão nesse mês, glória a Deus, então eu fico muito motivado porque eu ganhei R$1 milhão, mas eu quero lhe dar uma notícia bem triste, R$1 milhão acaba. Aí quando ele acabar, aí de repente não saiu nenhum acordo, aquele dinheiro acabou, e geralmente quem tem R$1 milhão, o número do seu cheque especial aumenta para pelo menos 50 mil, aí depois você começa a entrar nele, de repente era 1 milhão, agora está 50 mil negativo, e você diz, uau, a motivação que você teve quando ganhou, irmãos, é a mesma motivação, é o mesmo desânimo que você terá quando perder, mas quando você é motivado, você já é motivado, e você ganha R$1 milhão e as pessoas, ganhou R$1 milhão, você diz, ganhei. Ganhei R$1 milhão, ganhei. E daí? Vai gastar? Claro. Ganhei. Perdeu R$1 milhão? Perdi. Comprou carro novo? Comprei. Vendeu o carro? Vendi. Mesma motivação, queridos, não muda. Ontem, brincando aqui com os adolescentes, eu falava, se vocês quebrarem isso, eu vou ficar bravo. Olha a minha cara de bravo, É essa. Olha a minha cara de alegre agora. É a mesma, irmão. Eu só tenho uma cara só. Quando você aprende, irmãos, que é dentro de você, é que está a força. Ei, você não vai mudar, irmãos, ficar mandando emoji, aquele emoji, chega vermelho.
Você está com raiva e manda aquele emoji vermelho, irmãos. Para que isso? Para que mandar aquele emoji? O emoji sorrindo agora. Tudo bem, quando vem uma notícia que você se alegra, aí você manda sorrindo lá. Mas, irmãos, você não pode mudar. Você pode até mandar os emojis, que eles estão aí para você mesmo, é de graça. Mas não mude não, queridos. Não fique vermelho não, com raiva não. Não fez do jeito que eu queria, não está do jeito que eu quero. Aí você fica com a cara vermelha, a cabeça vermelha, igual aquele emoji. Pare com isso, meu irmão. Se motive por dentro, você precisa se motivar por dentro, para você poder correr a carreira com perseverança. Deus nos chamou para correr uma carreira com perseverança. E os pesos que você precisa tirar é de você mesmo. Você mesmo que, rapaz, estou triste. Rapaz, vou ficar triste não, me recuso. Eu vou dançar, sem música. E você vem, aí começa, aí puxa um passinho para cá, um passinho para lá, daqui a pouco já está uma coreografia. Bondade me seguirá. Por que, irmãos? Porque isso pega também. As pessoas pegam. Agora, uma pessoa brava, chateada, quem vai pegar? Eu não quero você nem perto de mim se estiver bravo. Só se você vier para ser curado, aí pode vir. Mas se vier para descarregar sua brabeza, é endereço errado. Mas se você estiver alegre, irmãos, as pessoas vão querer ficar alegre com você. Quantos já viram um vídeo em que um cara entra no ônibus e o ônibus está lotado e de repente esse cara começa a dar uma gargalhada? Quantos já viram isso? Você percebeu que é contagiante? A pessoa quietinha assim, de repente ela começa... Aí todo mundo começa a rir também, porque é contagiante. Agora uma pessoa triste. Sentei aqui do lado da Sumaira, ela fez mó carão para mim. Aí eu... Sentado para cá, filho. Isso não vai me pegar de jeito nenhum. Por quê, irmãos? Nós precisamos ser motivados por dentro. Amém. O exterior não pode derrubar você. Amém? Não desanime. Diga para o irmão do lado, não desanime. Versículo de número 2 de Hebreus 12, no verso 2, ele nos ensina, irmãos, o antídoto para dar tudo certo. Ele diz para nós olharmos firmemente para o autor e consumador da fé. Ele fala para nós olharmos para ele, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Irmãos, eu quero falar para você, eu sou um admirador de pessoas grandes. Eu fico observando pessoas grandes, pessoas que são melhores do que eu, e eu tenho uma frase que já se tornou até minha. Quando eu crescer, eu quero ser assim. Quando eu crescer, eu quero ter esse coração que Sumayara tem, irmãos, pelo Senhor. Quando eu crescer, eu quero ter a integridade de alguns. Quando eu crescer, eu quero aprender a mexer no computador igual o Mateus ali. Não sei, irmãos, ele sabe, eu quero crescer no nível dele. Sabe, então eu sou um admirador de pessoas. Eu gosto, irmãos, de olhar para pessoas e falar assim, rapaz, eu quero isso, eu quero isso aqui, eu gosto das coisas boas. Mas a Bíblia me ensina a olhar firmemente para Jesus. Porque por mais que eu admire pessoas, as pessoas podem nos decepcionar, queridos. Elas não são perfeitas, você também não. Nós ainda não chegamos à perfeição, irmãos. Então as pessoas, elas podem nos decepcionar. Mas quando você olha firmemente para Cristo, aí você jamais é decepcionado. Eu falo isso, irmãos, com propriedade. Vejo muitas pessoas saírem da igreja por causa de outro. Desmotivam, saem da igreja porque outro chateou ela. Hoje eu tive que lidar com uma situação, uma irmã chegou na igreja e a outra disse, com essa roupa que você vai servir no diaconato? E eu percebi a irmã triste, e eu fui lá, o que houve, irmã? Ela falou para mim, eu disse, irmã, seja madura. Quem é sua liderança aqui? Sou eu? Eu falei alguma coisa para você? Não, mas, irmã, seja madura. É tão fácil nós nos chatearmos. Já pensar alguém chegar para você e falar, essa roupa aí está inadequada. Aí você, vou embora. Culto de ceia ao Senhor, irmãos, vou embora. Não, queridos. Não, olhando firmemente, para que nós estamos aqui? Nós estamos aqui para ceiar ao Senhor, nós estamos aqui para adorar ao Senhor, nós estamos aqui em memória dEle, é por Ele, é por causa dEle, então é para Ele que eu tenho que olhar, irmãos.
É para Ele, ei. Alguém sempre vai fazer alguma coisa para chatear você, irmãos. Aleluia. Eu tenho 19 anos de casado, amo minha esposa, irmãos, mas nem sempre está tudo certinho. Tem hora que eu quero amá-la mais ainda, como diz eu. Tem hora que nós, sabe, irmãos, não desce, hein? Rapaz, sabe, mas não é, se eu me motivar por causa do que vem de fora, ei, o casamento não vai durar mais nada, porque o que vem de fora sempre vai decepcionar você. Mas você se motiva pelo que está dentro. O que está dentro? Ei, o amor de Deus está dentro de nós, então eu permaneço motivado. O amor de Deus está dentro de mim, então eu permaneço motivado para a minha família, eu permaneço motivado para vocês. Ou você acha que às vezes o pastor olha assim e fala assim, rapaz, o que eu estou fazendo aqui? Esses dias eu perguntei para o Senhor, irmãos, e assim, lágrima nos olhos mesmo, eu falei, Senhor, já tem uma igreja na Praia Grande, já dá trabalho. O que eu estou fazendo abrindo outra para ir? Lágrimas nos olhos assim, dizendo, eu não estou conseguindo entender isso não. Para quê? É só mais trabalho. Olhando para o natural, o que eu ganho com isso? Rapaz, trabalhando, me doando minha vida, investindo minha vida, minha família, meu filho, coitado. Acompanhando os adolescentes aqui, ó, de um lado para o outro, o bichinho ficou até irritado. E eu não querendo pegar ele porque ele estava irritado, mas ele estava irritado porque ele estava dormindo pouco. Sacrificando minha família. Por quê, pai? Eu perguntando para o Senhor, pai, por que eu estou fazendo isso? Porque não tem nenhuma motivação de fora. A motivação é de dentro, queridos. Aí Deus fala assim, eu te criei para isso, e agora? Vai querer fugir? Eu criei você para isso, vai querer fugir? Você não pode sair mais disso, porque eu te criei para isso, é um caminho sem volta. Eu não me alegro dos que retrocedem. Mas se você permanecer, você vai viver da fé. E é pela fé que nós vivemos, irmãos, olhando firmemente para Ele. Aí eu olho para o povo, aí eu falo, rapaz, mas o povo não está pegando junto, mas o povo não está andando junto. Pedro estava do lado de Jesus, mas a Bíblia diz que quando Jesus foi pego lá e foi carregado, ele estava sendo preso, ele estava indo para o Sinédrio. A Bíblia diz que Pedro o seguia de longe. E quantos estão seguindo de longe, irmãos? Aí eu falo, Senhor, por quê? E ele diz, olha para Cristo. Aí ele diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, porque existe uma alegria proposta para nós, queridos. Sempre que você persevera em algo, acredite, a alegria está proposta para você. Aleluia. Sempre que você insiste em algo, que você diz, eu vou chegar, ainda que os dias sejam maus, como diz um salmo, ainda que você semeie chorando, irmãos, creia que você vai encher os seus celeiros sorrindo. Você vai carregar os seus feixes sorrindo. Ainda que seja debaixo de lágrima que você esteja semeando. Mas você vai sorrir no final. Tem até um ditado popular que diz que quem ri por último ri. Então não importa, irmãos, você vai sorrir no final. Amém? Em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. Aí eu olho para Jesus, irmão, Jesus suportou a cruz, e às vezes a gente quer se livrar de um trabalhinho, de um compromisso, né? Estou falando de mim mesmo, tá? Às vezes a gente, rapaz, se eu trabalhar só para mim, vou trabalhar só para cuidar da minha família, rapaz, eu sei trabalhar, sei cobrar, aprendi a cobrar pelos meus trabalhos, sou careiro. Rapaz, quem dá o meu preço sou eu. É quanto? É 10 mil. Tudo isso, não dá para fazer por 8 não, eu digo, dá. Se a gente for ao mercado, eu fizer uma compra de 10, eles passar por 8, está fechado. Eu sou desses. Não negocie comigo, não é um bom negócio para você. Então, irmão, se eu trabalhar só para minha família, pô, legal, eu ia andar bem. Mas eu não fui chamado para isso, queridos. Eu fui chamado para servir ao Senhor. Aí olha para as angústias, olha para as dores e diz, rapaz, é melhor, se eu soltar aqui, fica mais leve. Aí se eu soltar, irmãos, eu sobrecarrego o outro. Mas a Bíblia me ensina a olhar para Jesus. Jesus não soltou aquela cruz, mesmo que Pedro o seguia de longe. No dia da ceia, a Bíblia diz que na noite em que ele foi traído,
Na noite em que foi traído, ele tomou o pão e deu graças, partiu o pão e deu na mão do traidor. E disse: isso aqui é o meu corpo, que é dado por você. E ele estava falando com o traidor. Na noite em que foi traído, ele tomou o pão e ele começou a dizer para eles o que estava acontecendo. Olha, o meu sangue é derramado por você, traidor. O meu sangue é derramado por você, Pedro. Você vai me negar 3 vezes antes do amanhecer. O meu sangue é derramado por você, Tomé. Que daqui a 3 dias, duvido. Não acredito. O sangue de Jesus foi derramado por aqueles que estavam a caminho de Emaús, que já estavam esquecidos de tudo que tinha acontecido, de tudo aquilo que ele havia falado. O sangue dele foi derramado por mim e por você. E quantas vezes nós o desprezamos? Quantas vezes com as nossas atitudes nós o desprezamos, irmãos? Mas ele foi até o final e ele perseverou até o final. E a Bíblia nos ensina a olhar para ele, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso do sofrimento ou da vergonha, e está sentado à direita do trono de Deus. No versículo 3 ela diz: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição. Às vezes, queridos, o que nós estamos suportando não é nem oposição, né? Porque você não sabe o que é oposição, às vezes. Às vezes a pessoa só falou que a sua roupa é feia. Você não sabe o que é oposição. Quer ver oposição? Assiste um pouco de futebol americano. Os caras ficam assim, ó. Não vai passar. Já viu? Ou luta de sumô. Aquela muralha na frente. Não vai passar. Isso é oposição. Às vezes estamos correndo a carreira e simplesmente alguém entrou lá. E nós já parece que está no meio de uma luta de sumô, já paramos. Paramos porque é simplesmente uma discussão conjugal. Não nos acertamos e... rapaz, hoje não dá não para mim não. Não estamos bem, se eu não estiver bem, não dá. Mas vou parar. Engraçado, irmãos, os caras se chateiam com a esposa e a igreja que sofre. Não pare, irmãos. Porque não é da igreja que nós estamos falando de você. Não é dos trabalhos que nós estamos falando de você. Não é do serviço sagrado, mas é do seu chamamento, é de você. É daquilo que Deus preparou para você, é do troféu que está preparado para você. Paulo fala, abre sua Bíblia lá em 2 Timóteo, capítulo 4, por favor. 2 Timóteo 4, e versículo de número algum, eu vou achar aqui já e falo para você. Obrigado. Versículo de número 6, 2 Timóteo 4, 6, o apóstolo Paulo diz assim: quanto a mim, estou sendo já agora oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Presta atenção, irmãos, que Paulo está escrevendo a sua última carta a Timóteo. Ele diz: olha, eu já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Versículo 7 ele diz: combati o bom combate. Combati o bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. No versículo 8 ele diz: já agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Presta atenção que existe uma coroa de justiça preparada para você. Paulo, lá, irmãos, há 2000 anos atrás, 2000 e tantos, ele diz: olha, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Existe um troféu para você, existe uma coroa preparada para você, e Deus quer entregar para você. Mas o segredo é seguir esses passos. Quais? Combati o bom combate.
eu completei a carreira e eu guardei a fé. Em outras palavras, eu não desanimei, eu não desmotivei, eu permaneci. Eu fui além do que eu podia ir e permaneci no propósito que Deus tinha para a minha vida. E é o plano de Deus para a tua vida, irmão. Se você não sabe, pastor, eu não sei qual é o plano de Deus para a minha vida. Pelo menos você deve saber a vontade de Deus para a sua vida. Ela é boa, perfeita e agradável. Amém. Foi o Senhor quem disse: eu é que sei que pensamentos tenham a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Foi o Senhor quem diz: ei, são os meus pensamentos melhores do que os vossos pensamentos e os meus caminhos melhores do que os vossos caminhos. Então Deus tem plano para você. O plano de Deus para você, ele é bom, ele é perfeito e é agradável. O plano de Deus para a sua vida, irmãos, é um plano de sucesso. Não é um plano de fracasso. Deus quer, irmãos, que você chegue ao auge. Deus quer que você chegue na plenitude dele. Deus quer que você chegue na riqueza. Deus quer que você chegue na saúde plena. O lugar que Deus quer que você chegue, irmãos, é no nível que ele tem para você, no nível dele, porque você é filho dele. Ezequiel, capítulo de número 47, eu vou fechar com isso. Em Ezequiel, no livro de Ezequiel, no capítulo de número 47, a Bíblia vai falar sobre a visão que Ezequiel teve sobre o rio que sai do limiar de Deus. Vamos ler lá no versículo 3, por favor, Ezequiel 47, 3. Ezequiel 47 e versículo 3. Já voltou a Bíblia para cá ou ainda não? Aleluia. Aleluia. Ezequiel 47. Aleluia. Ezequiel 47, 3, ele diz: saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Presta atenção nos detalhes, queridos, porque os detalhes de Deus são extremamente importantes para nós. Ele tinha na mão um cordel de medir, e a Bíblia diz que ele mediu 1000 côvados. E me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Posso terminar o texto? Está bom já, não? Já está bom o texto? Porque entenda, irmão, se os tornozelos estivessem bom, o texto parava aqui. A Bíblia parava aqui. Se Deus quisesse que você chegasse só até o nível mais raso, a Bíblia parava por aqui, queridos. Mas Deus quer te levar além. Amém. O desejo de Deus quer te levar além. Tem um desenho animado que eu gosto de assistir, ninguém nunca assistiu aqui, é o Rei Leão que chama. Que no 3, aquele suricatezinho, a mãe dele vai e mostra o horizonte para ele, e ela diz assim: olha além do que você vê. Você precisa olhar além do que você vê. E é até engraçada a cena, porque o bichinho fala assim: como é que eu posso olhar além do que eu vejo, se sempre tem algo além? Se eu olhar além do que eu vejo, eu sempre vou além. E sempre vou além. O desejo de Deus é te levar além do natural. O desenho não tem uma conotação espiritual, mas o pregador pega tudo. Até do desenho animado. O desenho não tem uma conotação espiritual, mas além do que nós vemos, é o sobrenatural de Deus. Além do que eu vejo, não é a conta no vermelho. Além do que eu vejo, irmãos, não é a crise. Além do que eu vejo, não é como as pessoas estão me tratando, é como elas me tratarão se eu tratar elas diferente. Além do que eu vejo, não é se eu estou sendo amado, irmãos, é que se as pessoas estão me amando, é que certamente eu devo amá-las. Porque Deus as amou. Além do que nós vemos, queridos, é você ir além do que os seus olhos naturais podem ver, sim. Porque Deus quer te levar, irmãos, a uma imersão. A Bíblia fala que depois ele mediu mais 1000 côvados e levou, e as águas já davam no joelho, depois mais 1000 e levou, e as águas já davam no lombo, e depois mais 1000, e agora já não dava mais para alcançar pé, porque o desejo de Deus é te levar mais longe, queridos. Mas você pode desanimar se quiser e parar com as águas no tornozelos e está tudo bem. Sabe, irmãos, há um desejo de Deus que você cresça em todas as áreas, há um desejo de Deus que você progrida em todas as áreas.
Às vezes nós falamos muito, pregamos muito na igreja sobre chamado. Ei, cada um de nós tem um chamado em Deus, mas às vezes o chamado que você tem é para ser um grande empresário. Às vezes o chamado que você tem é para ser um grande advogado, mas porque você parou no meio do caminho, você não conseguiu descobrir ou perceber em Deus qual é o seu chamamento. Aleluia. Vou te dar uma dica, irmãos, você nasceu para fazer aquilo que você faria de graça. Se você não sabe o que, pastor, eu não sei o que eu nasci para fazer, aquilo que você faria de graça. Aleluia. Eu vejo minha sogra, irmãos, minha sogra ela tem prazer em cozinhar para nós. Né? Quando a gente chega em casa, pode ser 2 horas da manhã, ela corre lá para o fogão para fazer alguma coisa para nós. E sabe, ela foi merendeira por 20 anos. Ela ama fazer. Ela amava fazer. Hoje ela vê os marmanjos tudo chamando ela de tia, né? Porque os marmanjos tudo comeu da merenda dela. Ela fazia algo que gostava de fazer, queridos. E quando você gosta de fazer algo, você faz porque você faz. Eu gosto de fazer. Ontem tivemos um evento aqui com adolescentes. Quem estava cozinhando? Adolescente ali. Minha sogra. Cozinhando para os adolescentes, porque ama fazer, queridos. Nunca a vi pregando no microfone. Mas sabe, irmãos, ontem a pregadora foi ela na hora da refeição. Uau! Uau! Sabe, enquanto veio uma irmã de Santos, enquanto veio o pastor para alimentar eles na palavra, quem estava alimentando eles fisicamente é ela, fazendo aquilo que foi chamada para fazer, aquilo que ama fazer. E a Quitéria, claro. A Quitéria está em todas também. Fazendo o que foi chamado para fazer, queridos, isso é maravilhoso. Porque faz com alegria, não faz assim pensando, pastor nunca me deu uma oportunidade. A oportunidade foi dada de fazer o rango. E foi feito, irmãos. E foi feito, e graças a Deus porque foi feito. Então, irmãos, atenta, que Deus chamou você para algo grande. Procure em Deus, se mantenha na integridade de Deus, se mantenha, irmãos, inteiro com Ele, se mantenha mergulhado nele, Ele vai mostrar para você, vai revelar coisas para você. Na quinta-feira foi falado aqui sobre essa pegada que nós estamos falando de profecia, queridos. Existe, irmãos, dentro de você o Espírito que dá direções, que abre olhos espirituais, que guia você, que te dá palavra de sabedoria, que te dá palavra de conhecimento e te guia a toda a verdade. Esse Espírito está dentro de você. Tem pessoas, irmãos, com 20 anos de profissão, que foi lá no passado, deixando a vida me levar, a vida jogou a pessoa naquela profissão, e a pessoa ficou naquela profissão por 20 anos e nem gosta do que faz. Aqui na igreja não tem nenhum desses, tá? Nem gosta do que faz, mas está lá. Porque ainda não descobriu o que Deus tem para você. Mas deixa eu falar para você, Deus quer te pegar pela mão hoje e te levar mais longe. O desejo de Deus é que você não pare no caminho. O desejo de Deus, Ele vai medir mais 1000 e vai puxar você. Ele vai medir mais 1000 e vai puxar você. Ele vai medir mais 1000 e vai puxar você. Porque Deus quer levar você mais longe. Mas você precisa ser perseverante no projeto dEle para a sua vida. Você precisa ser perseverante primeiramente nele. Porque mais honra do que a casa. A Bíblia diz que tem aquele que a regimentou. Deus criou você, queridos. Ele criou o ouro e a prata. Ele criou as coisas. E Ele deu habilidades para você, para manipulá-la, para trabalhar as coisas. Ele deu habilidade a você, irmãos. Quantos já ouviram falar de um homem chamado Santos Dumont? 3 pessoas, glória a Deus. O que ele fez? Irmãos, um homem cria um avião, que negócio é esse? É algo muito grande, irmãos. É algo muito grande. Existem parafusos lá que você nem imagina. Pinos que você nem imagina. Um computador voando. Que negócio é esse? O homem criou. E Deus continua dando habilidade aos homens. Deus continua dando capacitação a você, irmãos. Porque Deus quer te levar mais longe. Na quinta-feira eu também falei aqui sobre uma mentalidade. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade, irmãos. Porque numa igreja como a nossa, se eu falar que
Irmãos, Deus está levantando salários aqui de R$1 milhão. A grande maioria diz... Tem gente que até diz assim, rapaz, vou sair dessa igreja. O pastor só fala em dinheiro. É a teoria da prosperidade. É a teologia, né? É a teologia da prosperidade. Essa igreja só prega a teologia da prosperidade. Irmãos, é verdade. Eu não vou pregar a teologia da miséria. Deus me libertou da miséria. Ele libertou você da miséria também. Se Deus, irmãos, Ele é Deus, dono de todas as coisas, logo Ele é próspero. E se Ele é próspero, não existe teologia da miséria, só da prosperidade. Amém, irmãos? Senão eu ia pregar um Deus... Não, Deus não tem, irmão. Deus não pode te dar, não. Mas Ele pode. Então, qualquer coisa além disso vem do maligno. Amém, irmãos? Mas nós precisamos mudar a nossa mentalidade. De repente, se eu disser que o teu salário vai ser aumentado para R$10 mil, aí você vibra. Porque você crê para 10 mil. Rapaz, 10 mil, uau. 10 mil, eu estou ganhando salário mínimo. 10 mil já é muita fé. Mas deixa eu falar, a fé não tem valor. A fé não tem número. Se eu posso crer para 10 mil, eu posso crer para 1 milhão, irmãos. Deus usou uma pessoa, irmãos, para falar para mim que eu ia dar avião. Um mês depois eu tive dificuldade financeira e tive que entregar meu carro. Mas eu estou crendo que eu vou dar avião. Amém. Irmãos. Foi falado para mim. E por que alguém falaria um absurdo desse que não viesse do Senhor? Presta atenção, irmão. Se falar para mim que eu vou dar uma bicicleta, eu compro uma amanhã e te dou. Porque seria natural demais. Você vai dar bicicleta. Legal, comprar uma eu dou para alguém, está feito. Seria muito natural. Mas se alguém veio falar para mim que eu vou dar avião, tem que ser muito do Espírito, irmãos. Porque, sinceramente, eu nunca me vi lá. Mas a partir do momento que eu recebi a palavra, eu já me vejo. Eu já me vejo dando avião. Mas no natural, irmãos, eu olho para o natural e falo, Senhor. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Eu creio no que Deus fala. E não é grande demais para mim, não. Já foi. Eu morava no Samaritá, irmãos, aqui em São Vicente. E quando minha esposa falou para mim que ela estava recebendo uma influência da palavra, do verbo da vida, eu dizia para minha esposa, rapaz, a palavra é muito boa, mas a igreja é longe demais. Era aquela igreja do Imbaré. Eu não tinha fé para ir até o Imbaré congregar. Aí eu me converti pela palavra que eu estava recebendo. Mas eu fui congregar pertinho da minha casa. Porque para ir até o Imbaré eu tinha que pagar a condução. Eu não tinha carro, não tinha moto, tinha que pagar a condução, era muito longe para ir para o Imbaré. E eu dizia, não dá. Passaram-se 2 anos depois da minha conversão, recebendo dessa influência, e minha esposa desejosa de fazer o rema, mas o rema ainda era em Imbaré. E eu disse, 3 vezes por semana, aí você vai fazer todo o cálculo financeiro. Fui assistir uma aula demonstrativa, fui assistir 2 aulas demonstrativas, a palavra foi entrando, irmãos, e logo eu estava fazendo rema no Imbaré, congregando perto de casa, mas fazendo rema no Imbaré. Fé veio, eu precisei de fé para pegar um ônibus, irmãos. Eu não tinha fé para pegar um ônibus. Fechei um acordo de trabalhar ali em Itanhaém, no Jardim Suarão. Na época eu já tinha moto, mas eu achava tão longe que eu fiquei lá a semana toda longe da minha família porque eu achava que era uma viagem. Aqui no Jardim Suarão, irmãos, porque não tinha fé para sair de São Vicente. Mas na medida que você vai recebendo da palavra, a sua mentalidade vai mudando. De repente, agora eu estou passando por um período sem carro. E o meu pastor liga para mim e fala, Adriano, nós estamos assumindo uma obra em Peruíbe. E eu queria muito que você liderasse a obra. E eu disse, pastor, pode contar comigo. E ele disse, Adriano, eu sei que você está sem carro. Eu falei, pastor, fique tranquilo. Porque se Deus me chamou, Deus também vai me sustentar. Eu vou até de jumento para Peruíbe, mas eu vou para Peruíbe. E eu passei a ir para Peruíbe, irmãos, 3 vezes por semana, morando aqui no Samaritá. Quem não tinha fé para ir para Santos, agora já estava indo para Peruíbe, irmãos,
sem carro, mas nunca fui de ônibus. Quer dizer, eu fui de ônibus uma vez só, que deu errado 3 vezes. Peguei o carro, fui até ali, quebrou. Aí larguei o carro, peguei uma moto, aí fui até ali, a moto quebrou, entrei dentro do ônibus e fui. Larguei a moto e o carro no caminho. E para variar, quando eu entrei na van, ainda estava cantando uma música que eu não faço ideia de quem é a música. Só dizia assim, ó. Tô numa boa, tô numa boa. Eu lembro da música. O sapo caiu na lagoa, sou eu no caminho do meu sertão. Eu disse, é eu aí, é eu. Eu sei que a música era do mundo, mas eu estava no caminho do meu sertão, então o carro quebrou, a moto quebrou, eu entrei na van. Detalhe, a van ainda me pegou para me levar até Peruíbe. Quando chegou em Itanhaém, ela disse assim, rapaz, só estou com vocês dois, posso largar vocês aqui, vocês pegam um ônibus? Eu peguei 4 conduções naquele dia, mas cheguei em Peruíbe. A fé, irmãos, foi sendo acrescentada. Não demorou 2 meses que eu estava em Peruíbe, alguém disse, Adriano, olha, Deus falou comigo e mandou eu te dar esse carro. Foi quando eu ganhei meu primeiro carro. Primeiro que eu ganhei, tá? Foi o primeiro que eu ganhei, eu já tinha tido carro. Deus falou comigo para te dar esse carro. No natural, quem dá carro para alguém? Quantos aqui já se animaram? Rapaz, hoje eu vou dar o meu carro. Hoje eu acordei, vou dar meu carro, não quero mais. Irmão, se Deus não falar, você não dá não. Ainda que você tenha 3 na garagem, se Deus não falar, você não dá. Porque não está se falando do brinquedo da criança, que ela parou de brincar. Está se falando de um carro, um automóvel. Alguém dá carro. Então já chegou carro para mim, queridos. Já chegou valores para mim. Por quê? Porque pela fé chega. Amém. E chega sem você pensar. Sem você ir atrás. Simplesmente você se posiciona e diz, eu creio. Aleluia. Agora eu vou falar para você. Para eu dar avião, vai ter que chegar avião para mim, irmãos. E vai chegar. Amém. E você será atingido, porque vai respingar em você também. Porque a bênção vai vir sobre mim, mas vai respingar em você também. Porque quando eu estiver dando avião, irmãos, para gente de fora, certamente eu vou estar dando aqui também, e você vai estar sendo abençoado aqui também. Amém, irmãos? Eu estou pronto para as grandezas de Deus, irmãos. Eu estou pronto para mergulhar e ser totalmente imerso nesse rio. E eu não quero nem saber de como estão as coisas por fora. Eu não quero nem saber de como está a canção. Eu não quero nem saber se estão tocando certo, se a melodia está boa. Eu vou continuar adorando. Eu vou continuar mergulhado. Eu vou continuar imerso, irmãos. Porque eu não dependo do exterior. Eu dependo do interior.